fala a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Vamos ler aqui. Diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será de acordo com as suas obras. Aqui está a verdade espiritual. Por quê? Essa festa tem a origem dela é a celebração às bruxas. E toda a bruxaria, ela é abominação a Deus, porque é obra das trevas. E trevas não tem comunhão com luz. Agora, Satanás é cheio de engano, cheio de sutilezas e malignidades. Satanás procura, através de uma aparente festa inocente para as crianças, introduzir um contato e uma associação com ele. Só que ele não tem como ficar mascarado, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Nessas festas de Halloween nos Estados Unidos, há pessoas que morrem, há sacrifícios de crianças, há bebedices e malignidades. Então, pelo fruto, nós já vemos que é demoníaco. E a palavra fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulto não se desviará deles. Então você pai, você mãe, você com toda a sabedoria, sem nenhum tipo de atitude grotesca ou religiosa, mas você pega, não deixa os teus filhos irem à escola no dia dessa festa. Você conversa com a professora e fala que nós não concordamos com esse tipo de festa e nós não queremos colocar os nossos filhos vestidos, misericórdia, com aquela roupa vermelha satânica. Nós vemos até pessoas com chifres e toda a malignidade. Então, nós temos que preservar as nossas crianças e ensinar a elas a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós não temos associação com a obra das trevas. Halloween é uma festa demoníaca, não tem nada a ver, e você deve preservar os teus filhos. A título de nada, se envolva com esse tipo de festa, e não há pretexto absolutamente. Nós não precisamos de nenhum tipo de associação. Nós temos que ter um posicionamento nesse mundo, e é essa maneira, nos isentarmos e não participarmos. O pensamento do dia de hoje, ele está aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, é o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E você pode falar, mas escuta, eu não tenho outros deuses. Eu não sou uma pessoa que adora deuses, que tem uma imagem de escultura, que tem uma imagem... Eu não tenho, eu não sou assim, eu não tenho outros deuses. Mas você acha legal, bonito, vestir o seu filho de caveira, por exemplo, né? Se vestir de caveira, ai, que bonitinho, tá na moda agora. Colocar uma carranca na porta da sua casa, né? Ter um símbolo, uma planta. Ah, comigo ninguém pode. Sabe, o mundo, Deus é espírito. E demônios também são espíritos. E eles precisam de um ponto material para se manifestar. Deus não, mas os espíritos malignos precisam de um ponto material para se manifestar. E é claro que um espírito maligno não vai chegar para você e vai falar assim, olha, muito prazer, eu sou o demônio, vim matar, roubar e destruir. Você vai falar, ai, que lindo! Abrir a porta e falar, pode entrar. Faça favor, faça a festa. Quer começar por onde? Saúde? Casamento? Família? Filho? Onde você quer? Não. Ele vai procurar te envolver. Procurar com que você faça... Imagina, esse negócio de demônio não existe. Quanto mais você achar que não existe, muito melhor, porque ele pode fazer a sua loucura na sua vida e você
não tem nem como combater, porque para você não existe. Não é verdade? Como é que você vai combater uma coisa que você acha que não existe? E vai procurar, esses demônios, eles procuram uma referência. Quantas crianças hoje têm sofrido de síndrome de pânico? E os pais acham lindo e vão fantasiar o seu filho de zumbi. Você quer que ele seja um morto-vivo? Um drogado por aí, que apesar de vivo está morto? Por dentro? Ah, imagina, mas isso é brincadeira, é uma coisa inocente. Não, querido, isso não é inocente, isso tem um peso no mundo espiritual. Não tenha deuses diante de Deus. Esse dia não é um dia para ser cultuado, não é um dia para ser celebrado e nem é um dia para ser comemorado. Se você for ver a origem do Halloween é sacrifício de criança. Esse mês ainda existem outros espíritos que se alimentam de crianças e ficam dando balinhas. E as pessoas que cultuam esses deuses, sabe o que acontece? Tem relações infantis, nunca se firmam, sempre estão sendo assolados porque o seu comportamento é um comportamento infantil. Não tenha outros deuses diante do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Receba a luz e entendimento espiritual, porque aqui em Apocalipse fala que o diabo, nosso adversário, ele é enganador e sedutor. E ele vem com ares infantis, através do folclore, através de festinhas, através de coisas que todo mundo faz, mas não tem um entendimento espiritual e traz para si miséria, traz para si enfermidade, traz para si loucura, assolação, roubo, morte e destruição. Pense nisso. Quando que nós comemoramos? Nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, independente se a data é certa ou não é certa, vamos comemorar a vida do Messias que veio aqui na Terra. Essas comemorações sim fazem sentido, eu vou prestar o meu corpo em sacrifício. Agora, cuidado com a permissividade, cuidado para não trazer o secularismo para dentro da igreja. Por quê? Se eu, então, acho que não tem mal algum, o meu filho só vai na escola vestido de caveirinha e depois ele vai pegar umas balinhas, umas bolachinhas, então não tem mal nenhum também o teu filho participar de festa de Cosme e Damião. Por quê? Só são 2 santinhos também. E os docinhos também só são consagrados. Então qual o problema? Né? Deixa ele participar. Porque ele só está se divertindo, não é mesmo? Então também a gente pode participar do carnaval, porque não tem problema. É só uma festa que a gente vai colocar uma roupinha diferente e vai sair para pular. Uma festa que é consagrada a demônios, certo? Então, claro, tudo dentro do equilíbrio, tudo dentro da sabedoria, não é para você se opor a ninguém. Aqui eu estou falando com um público maduro, esclarecido, que quer saber a minha opinião, tá? Agora, Efésios 5:11 diz o quê? Segundo embasamento bíblico que eu quero deixar hoje para vocês. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas à luz. Quer dizer, isso é uma fé. Vamos ser bem objetivos. Se no mundo espiritual existe só o reino das trevas e o reino da luz, e essa festa, ela é do quê? Ela é das trevas ou ela é da luz? Me responde você. Para mim, uma festa que celebra a morte, ela é do reino das trevas. E eu respeito, como gosto de ser respeitada, não condeno ninguém, mas para os meus filhos, eu não vou incentivar. Eu não vou promover isso dentro da minha casa. Eu vou promover aquilo que está na palavra de Deus. E pilando tudo isso que a gente falou, tá? Dentro da consciência de 2 Coríntios 11:14. Satanás, se necessário, ele vai se fazer de anjo de luz
para, se possível for, enganar até os ungidos de Deus. Halloween é sim uma celebração aos mortos, tá? Isso precisa estar claro dentro da gente. Nós não temos que nos misturar dentro daquilo que não vem de uma orientação do Espírito Santo de Deus, dentro daquilo que não vem de algo, principalmente, queridos, que traga paz ao teu coração. Se você tem paz no teu coração em praticar isso, amém, é você e Deus. Eu, pessoalmente, não tenho paz nenhuma de vestir os meus filhos de morte e levar eles para comemorar esse tipo de comemoração. Então, a minha posição dentro da minha casa, ela é clara perante os meus filhos. Não tem a minha aprovação, não tem fundamento bíblico, porque aqui o Senhor está claramente falando em Deuteronômio 18, quando você estiver numa outra terra, não adote os costumes nojentos dessa terra, não adote os costumes da terra. Então, esse é um costume da terra, é o costume de culturas pagãs, de deuses estranhos, que não é o nosso Deus. É mais ou menos dessa maneira eu elucidei. É claro que isso vai da orientação de cada família, isso vai da orientação de cada religião. Eu não estou aqui para ser dona da verdade de maneira nenhuma. Se você acredita diferente, querido, se você interpreta também os textos que eu coloquei de uma maneira diferente, glória a Deus pela tua vida. Eu estou aqui simplesmente esclarecendo as perguntas que me foram dadas. E eu preciso, sim, expressar qual é a minha posição com relação a esse assunto. E a minha posição, ela está aí, clara, definida. Eu não incentivo, eu não promovo, eu não participo. E o que nós fazemos aqui nas nossas igrejas, eu até postei aqui. Nós fizemos na Renascer Orlando e nós tivemos na Renascer Nova York e não fizemos aqui na Renascer ainda de Deerfield, porque nós estamos num processo de transição de igreja. Como aqui realmente é muito forte e as crianças querem participar, nós fazemos uma festa de Aleluia. O que nós fazemos então na festa de Aleluia? Se você está com dificuldade, as escolas brasileiras estão implantando isso, vamos ser criativos, vamos deixar que as nossas crianças participem, mas dentro daquilo que é saudável. O que a gente faz na festa da Aleluia? Você pode vestir uma fantasia que não seja de morte. Então se veste do Transformers, se veste da princesa, se veste do personagem que você gosta. E aí nós fazemos uma tarde de atividades, onde a gente aluga brinquedos, a gente faz uma programação para quê? Para que as nossas crianças tenham lugar aonde comemorar e fazemos docinhos, cachorro quente, tudo que precisa ter em festa infantil. Então, essa é uma estratégia. A minha casa, não gosto, não coloco a bênção dos meus filhos para participar, não incentivo e não acredito que tenha nenhum fundamento bíblico que nos incentive a participar de festas pagãs. Halloween, para mim, está classificado, sim, também, numa dessas festas. Celebrar a vida, eu prefiro celebrar aquilo que é bom, perfeito, agradável. A palavra de Deus fala assim, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, se alguma virtude há, que isso habite o teu pensamento. Desculpa, eu não vejo nada de bom, nada de perfeito, nada de agradável. Eu não vejo nenhuma virtude em levar o bem, a riqueza mais preciosa que Deus nos confiou, que são os nossos filhos, e ensiná-los a comemorar a morte. Vamos sim levar os nossos filhos para a igreja, vamos criar os nossos filhos tementes ao Senhor. Vamos sim sermos mulheres, pais de oração. Vamos permitir que os nossos filhos vejam em nós a vida de Jesus Cristo. Vamos interceder pela nossa família. Vamos anunciar e expressar o amor
ao próximo. Eu não estou aqui expressando a minha opinião para que você saia por aí julgando ninguém. Não cabe a mim, não cabe a você julgar ninguém. Mas sim cabe a nós termos posicionamentos. Os nossos posicionamentos, eles são importantíssimos, porque nós precisamos nos posicionar como filhos e servos de Deus. Amém? Falando a seguinte frase, o Senhor diz assim, que a paz, ela seja um árbitro no seu coração. Se você tem paz, se para você faz sentido, pratique com liberdade. Eu não tenho paz, para mim não faz sentido, por isso eu não pratico, tá bom? É muito bom a gente poder ser fiel às convicções que habitam o nosso interior. Isso nos dá segurança, isso faz com que a gente continue caminhando na escolha que nós fizemos. Caminhar por esse caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Obrigada pela participação de todos vocês. Amo vocês, Deus abençoe e até mais. Bom, aqui é o Bispo G, e durante a semana falando sobre o culto aos mortos, né? Então a semana do Halloween, Dia dos Mortos e Halloween. Brincadeira inocente ou comprometimento espiritual? Então, a resposta é a seguinte, comprometimento espiritual. Porque por trás, muitas vezes, de uma boa aparência, de aparência de bem, pode estar envolvida uma malignidade muito maior. Além do que a gente percebe, obviamente, as crianças se envolvem, muitas vezes brincam, mas o que está por trás é uma cultura de culto a mortos. Então vemos bruxaria ligado, espíritos de morte, aquela abóbora com uma vela dentro. Então vários símbolos que levam para um lado de morte. E no mundo espiritual não há nada isento. Então nós temos que entender, ou ocupa um lado espiritual voltado para os valores de Deus, ou, infelizmente, a amizade do mundo é inimizade em relação a Deus. Nós não vamos ser radicais em termos de chegar e fazer uma proibição ou tomar uma atitude contra as nossas crianças quando elas têm um sentimento, mas nós temos um compromisso de ministrá-las. Eu, especialmente, sempre ministrei os meus filhos a respeito disso. Aquilo que era um trabalho de escola que eles teriam que fazer, fizeram, com o meu acompanhamento, eu ministrando a vida deles, para que eles entendessem a magnitude que existe por trás, muitas vezes, de um folclore ou de uma cultura. E, obviamente, nós também temos consciência do que é a nossa soberania, porque se algum tipo de comprometimento pode ter havido, nós oramos, nós colocamos as nossas mãos, nós damos cobertura sobre a vida dos nossos filhos. Não podemos deixar de lado também a autoridade que a igreja tem. A maior autoridade espiritual do mundo, do universo, é a Igreja Apostólica de Jesus Cristo. Mas não podemos também ignorar e fazer parte. A própria Bíblia fala que quem nos vê participando da comunhão do corpo, quando nos vê numa mesa de demônios, o que vão pensar? Então está aí o exemplo do apóstolo Paulo e o nosso exemplo que é o mesmo no nome de Jesus. Kids Church Renascer, levando as crianças para mais perto de Deus.